Olá pessoal, um ótimo dia, uma excelente semana a todos. Espero que você e seus familiares estejam todos bem e com saúde. Hoje Deus tocou no meu coração para abordar um conteúdo aqui, uma mensagem sobre reconstrução de uma nova história, um novo destino. E eu gostaria de abordar a parte de matrimônios, de casamentos. Casamentos, na verdade, eles não cicatrizam e curam o passado, mas eles moldam uma nova história, um novo recomeço. A partir de uma decisão, ciclos são interrompidos, cadeias são quebradas, maldições são destituídas. O casal tendo o Senhor no centro, uma linda e nova história será vivida e construída. Toda mulher, na verdade, ela espera um homem parecido com Jesus. Da mesma forma, todo homem também espera uma mulher que tenha os traços do caráter de Jesus. Mas para que isso aconteça, ambos precisam estar preparados. Ambos precisam estar vivendo o mesmo propósito. Ter um coração simples, humilde, quebrantado e ensinável. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que precisamos estar abertos e dispostos à mudança, viver o propósito, pois não existe a pessoa certa. Nós nos tornamos a pessoa certa, desde que haja um coração ensinável, haja abertura, disposição e vontade de ambas as partes em se tornarem a pessoa certa nessa relação. É preciso que vivemos os ensinamentos, o Evangelho, obedecendo a palavra de Deus. A aliança alicerçada em Deus e na rocha do Evangelho. Ela simplesmente restaura e repara o impossível. A história de Noemi, Ruth e Boaz é um grande exemplo disso. A criação de uma nova linhagem, uma verdadeira história de amor, um propósito estabelecido por Deus, que através da união de Boaz e Ruth nasce Obed e, consequentemente, Davi. Boaz e Ruth não apenas se tornam uma família, eles quebram ciclos de perda e sofrimento, dando início a uma nova história de amor. A genealogia de Jesus acontece da união dessa história. Deus une duas histórias marcadas por dores, solidão e planta algo novo. Com a história de Noemi, Boaz e Ruth, aprendemos que casamentos alicerçados em Deus e no Evangelho se tornam uma reconstrução de uma nova história. Quando duas pessoas com o mesmo propósito se unem, Deus cura seus anseios, suas feridas, seus gatilhos emocionais e reconstrói um novo destino, uma nova história de amor. O seu casamento, a sua união, é o início de um novo destino, o início de uma nova história a ser escrita por Deus. A luz divina, seus ensinamentos e a graça de Deus em um matrimônio é capaz de curar dores, cicatrizar feridas, interromper e quebrar ciclos de dor e sofrimento. E nesse momento eu gostaria de trazer uma pequena reflexão. Como foi a história dos seus tataravós? Como foi a história de um relacionamento, do casamento entre seus bisavós? E a dos seus avós e pais? Você gostaria que a sua fosse igual? Ou gostaria de viver algo diferente, algo novo? A genealogia de Davi se inicia através de dor, perda, sofrimento e solidão. Mas Deus, através da sua graça e esplendor, une dois corações, dois propósitos. Em uma só carne, um só espírito, um só chamado. Você já parou para pensar que você pode se tornar o pontapé dessa nova história, uma nova relação, uma nova história de amor? O início de um novo ciclo, uma nova história escrita por Deus. A história de Noemi, Ruth e Boaz não começou dentro de um palácio. Se iniciou dentro de um campo simples e humilde. Essa união não simplesmente curou
e cicatrizou um passado, gerou e construiu um novo futuro, uma nova história. Mas tudo isso se iniciou através de uma decisão alicerçada em Deus, tendo como centro os seus ensinamentos e edificado através do Evangelho. Para que um casamento seja bem sucedido, é preciso que olhemos para o nosso cônjuge com os mesmos olhos que Jesus olhava para nós, com amor, compaixão, respeito, sempre se colocando no lugar do outro, abrindo mão do seu próprio eu, vivendo e servindo e sempre priorizando o seu próximo. Vale salientar que todo ser humano tem seu lado bom e seu lado ruim. A questão para a reflexão aqui é: qual o lado que você anda alimentando? Quais os conteúdos que você anda consumindo? São conteúdos negativos? São conteúdos positivos? Será que esses conteúdos que você consome te edificam de alguma maneira? A maneira como enxergamos a vida e as pessoas que estão ao nosso redor é que faz toda a diferença. A beleza, a verdadeira beleza está nos olhos de quem vê, da maneira como você enxerga as coisas nessa vida. No Salmo 16, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, nos ensina que, no período que ele escreveu esse salmo, ele estava em um período conturbado, sendo perseguido, e mesmo assim chamou os homens que os perseguiam de santos. Diante do Senhor, Davi tinha ciência sobre as falhas desses homens, do conteúdo do coração deles e de suas maldades, e mesmo assim optou para ver o bom em cada um deles. Ele não deixou que o mal tomasse conta do seu coração. Ele não deixou que o ambiente o definisse. Não deixou que as feridas em seu coração definissem o futuro dele. E muito menos mudasse quem ele realmente era e o que ele acreditava. A lição aprendida aqui, a lição que fica aprendida com a história de Davi, é que o coração de Davi estava blindado em Deus. Ele estava olhando para os nobres que o perseguiam com os olhos de Deus e enxergava o propósito de Deus através deles, e não a aparência e seus comportamentos, pois Deus enxerga a promessa. Ele não olha para a aparência. Da mesma forma, quando Jesus quis jantar na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos muito corrupto, Jesus viu uma possibilidade daquela pessoa ser transformada e usada posteriormente como uma ferramenta dele nessa terra. Em 2 Coríntios 5,16, Paulo nos ensina que nós deixamos de avaliar os outros de vista humano. Em um ponto, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de um modo bem diferente. A história de Paulo nos ensina que a verdadeira conversão acontece de dentro para fora. Em outras palavras, passamos a olhar o próximo, seu cônjuge, seu familiar, seu colega de trabalho, ou simplesmente algum amigo, não do ponto de vista da carne, não do ponto de vista dos olhos carnais, mas muito menos pelos que eles parecem ser ou pelo que eles fizeram, né? Mas passamos a ver essas pessoas com os olhos espirituais, com os olhos de Jesus, com o mesmo amor, com a mesma compaixão. E a partir dessa visão, entenderemos o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. O valor do seu sangue que foi derramado na cruz por todos nós e o real significado do Evangelho e das Escrituras Sagradas. Essa é a mensagem de hoje. Espero que essa mensagem possa tocar no seu coração, para que você possa fazer uma grande reflexão aí sobre essa mensagem. Tá ok? Um ótimo dia, uma excelente semana. Deus abençoe a todos.